o Diego Amorim chegando. Bom dia, Diego, tudo bem? Tudo bem, Mauro. Bom dia a você, uma excelente semana. Você, Mauro, Ana, todo mundo que nos acompanha. Bom dia. Diego, na sexta-feira, a Polícia Federal deflagrou uma operação que alcançou a irmã do ministro das Comunicações, o Juscelino Filho. União Brasil, que é o partido do Juscelino Filho, saiu em defesa dele. Como é que está a situação do Juscelino Filho no governo? De vez em quando aparecem umas notícias sobre ele na imprensa, né, Diego? É isso aí, Mauro. Vamos primeiro aos fatos, depois eu faço os meus comentários. O Juscelino Filho, ele é um ex-deputado federal do União Brasil, do Maranhão, é de uma família de políticos, foi alçado ao cargo de ministro das Comunicações nesse terceiro governo Lula, com o objetivo de tentar trazer para a base do governo o União Brasil, que é aquele partido resultante da fusão do PSL com o DEM. Lembrando que o PSL foi aquele partido nanico que cresceu da noite para o dia com a chegada do Jair Bolsonaro na eleição de 2018. Ele já tinha sido alvo, como você bem lembra, Mauro, no início desse governo, de algumas denúncias na imprensa. Sempre ali surgiam coisas relacionadas ao ministro Juscelino Filho. E o nome dele, curiosamente, ou não aparece entre os ministros que podem perder o cargo nessa iminente reforma ministerial aí, que está para sair para abrigar o PP e os republicanos. Na sexta-feira, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra a Luana Rezende, que é irmã do Juscelino e prefeita de Vitorino Freire, uma cidade no Maranhão. Ela foi afastada do cargo por uma decisão do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. A polícia rastreou o desvio de emendas parlamentares para a pavimentação de asfalto nessa cidade. Segundo a Polícia Federal, não sou eu que estou dizendo, é a Polícia Federal que deflagrou a operação que foi batizada de Benesse. Essa operação visava e visa ainda, por meio das investigações, desarticular uma organização criminosa estruturada para promover fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro. Essas são aspas do texto que foi divulgado pela Polícia Federal. Aqui não tem nenhuma interpretação ou opinião. Tudo isso envolvendo dinheiro de emenda parlamentar. De acordo com os investigadores da Polícia Federal, o ministro Juscelino seria um dos beneficiários dessa organização criminosa. O ministro Barroso, inclusive, não autorizou um mandado que foi pedido de busca e apreensão no apartamento funcional do ministro aqui em Brasília, mas o ministro Luiz Roberto Barroso tanto entendeu que as acusações fazem algum sentido e que tem algum tipo de indício, que determinou o bloqueio no valor de R$835 mil do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que, claro, nega estar envolvido nessas irregularidades com veemência e se diz aberto a prestar esclarecimentos. Aí, Mauro, vem o texto do Partido União Brasil, partido do ministro, que diz o seguinte, que no Brasil há no país uma criminalização da atividade política. E aí o texto do União Brasil repete algo que vem sendo dito aí desde os tempos de Lava Jato, que é o seguinte: existe uma constante tentativa de relacionar atos normais da atividade parlamentar, como a simples destinação de recursos para os municípios, como atos de corrupção. Fecho aspas para a nota do União Brasil. Os meus comentários, Mauro. Por que será, né? Aqui um pouco de ironia minha. Por que será que existe no Brasil uma constante tentativa de relacionar atos normais da atividade parlamentar como atos de corrupção? Será que é porque, num passado não muito distante, a gente viu dinheiro de emenda parlamentar dentro da cueca de um senador da República? Será que é porque, num passado não tão distante, a gente viu e vê ainda diversas notícias e diversos escândalos de empresas em nome de laranjas, que quando você vai ver é amigo, do cunhado, do prefeito, ligado ao deputado federal, que tem lá um parentesco com o quarto amante do ministro, e que essa empresa é criada 2 meses antes da assinatura do contrato? Será que é porque a destinação de bilhões de reais em emendas parlamentares nesse país não é uma garantia de que lá na ponta, na cidadezinha de não sei quantos milzinhos de habitantes,
não vai ter uma ponte decente, não vai ter um hospital decente, não vai ter um asfalto decente, porque esse dinheiro é sim historicamente desviado, é somente por isso. Então, assim, criminalização da política, tudo bem, esse tema foi até tema de uma coluna que eu fiz aqui meses atrás, Mauro, em que eu até usei uma expressão forte, dizendo que, olha, gente, o pessoal fala que em Brasília só tem vagabundo. Não tem, não é todo político que é vagabundo, não. Isso é muito ruim para a nossa democracia, a gente fomentar essa narrativa de que ninguém presta, de que não tem político decente no Brasil, de que é tudo farinha do mesmo saco. Essas coisas que a gente escuta em mesa de bar, eu sou o primeiro a dizer não. Eu cubro Brasília já há alguns anos, tem gente boa sim, tem gente decente sim. Então, ok. Deixado isso de lado, essa importante discussão que a gente precisa fazer sobre a criminalização na política, para a gente não elevar ao poder de novo gente doida, gente maluca que não acredita e não confia na democracia, colocado isso de lado, Mauro, a gente também não pode criminalizar as investigações. Lógico, claro. Que é o tom dessa nota da União Brasil. Então, assim, União Brasil fala em criminalização da atividade política. A pergunta que eu refaço, que eu rebato União Brasil é: quem é que está criminalizando a política? A Polícia Federal está criminalizando a política? Os investigadores da Polícia Federal? O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele está criminalizando a política com essa decisão? Investigação não pode doer. Não pode doer em mim, não pode doer em você, Mauro, e não pode doer, sobretudo, em agentes públicos que chegaram ao poder, que foram eleitos e que tem que ter casca grossa. É óbvio que o Brasil inteiro, a imprensa, o Ministério Público, a Polícia Federal, o TCU, a CGU, o Luiz Roberto Barroso, todo mundo vai querer o máximo de transparência possível e é o nosso dever cobrar a efetividade de cada centavo público que sai de Brasília para esses municípios. É inacreditável que a União Brasil, ao contrário de outros envolvidos nessa operação, como a própria Codevasf, como a própria empreiteira acusada também de corrupção nesse esquema, todo mundo divulgou nota dizendo que ia colaborar com as investigações e a União Brasil vem com uma nota política. Eu sei que é natural sair em defesa do ministro das Comunicações, agora falar em criminalização da política diante de uma investigação que está em curso, não me parece ser o melhor dos caminhos, Mauro. Agora, do lado político, aí, olhando pelo lado do governo, o ministro Juscelino Filho já tinha sido aí envolvido aí no uso de um avião da FAB e de áreas aí pagas com dinheiro público para ele ir ver leilão de cavalo de raça. Já tinha cedido ali o gabinete do ministério dele para o sogro dele despachar, receber empresários. Essas notícias que eu me referi que foram surgindo ao longo do governo sobre o ministro Juscelino Filho. Talvez seja o momento de repensar isso, né? Eventualmente, União Brasil ceder algum outro quadro para essa pasta das comunicações, enquanto o ministro acerta a sua situação, né? Vamos ver como é que ficam essas investigações, mas o governo já começa a sofrer desgaste demais por conta dele, né? É isso, Mauro. E, de novo, o nome dele não está na lista de possíveis ministros que possam ser trocados nessa reforma ministerial. Então, assim, é uma vaga do União Brasil, o presidente Lula, o governo, precisa do União Brasil no Congresso. É um partido que ali no início e tudo mais, ensaiou não votar com o governo, acabou declarando um apoio, divulgou uma nota, enfim, o governo Lula precisa do União Brasil e o União Brasil tem um apego muito grande ao nome do Juscelino Filho. Agora poderia partir também do próprio Palácio do Planalto uma cobrança maior para que a União Brasil troque o nome do Juscelino. Lembrando que a gente já teve a troca também lá da Daniela Carneiro, Ministério do Turismo. E outra coisa, Mauro, nós não estamos aqui também, em momento algum, condenando o ministro Juscelino Filho. Não, é uma investigação. Que ele é culpado, dizendo que ele é condenado, dizendo que ele desviou dinheiro. Aqui ninguém está dizendo isso. Agora, ele está sendo investigado, é a Polícia Federal que está investigando, sabe? Com coisas, com substâncias, a ponto do ministro afastar a irmã dele da prefeitura lá, a ponto do ministro Luiz Roberto Barroso, que não é uma pessoa doida, é um ministro do Supremo,
determinar o bloqueio de 850 mil reais. Aí você vem falar em criminalização da política, pô, ora bolas, não, né? E em relação apresente as suas defesas, né? Mostre que esse dinheiro não foi desviado. Vambora, se não tem nada demais, respira fundo, faz parte da política. Qual é o prefeito nesse país que não responde a um processo de improbidade administrativa? Qual é o deputado e senador nesse país, com raríssimas exceções, que ao longo da vida pública não são acusados de algo? Que respire fundo, coloque uma casca grossa que toda figura pública tem que ter, e que, se não tem nada, prove, há uma acusação em curso, é a Polícia Federal de novo, não é o Diego Amorim que está investigando, é a Polícia Federal. E em relação ainda ao governo, né, a gente tem que lembrar que a política, ela é o fato e o contexto, né? Vamos combinar que, para um governo do PT manter um ministro que está sendo investigado não é legal, não pega bem. Então, assim, olha, o ministro está sendo investigado, ele vai ali resolver a vida dele e daqui a pouco ele volta se estiver tudo bem. Eu acho que, sabe, porque assim, é preciso que o governo dê uma sinalização clara para a sociedade de que está comprometido com as boas práticas com os recursos públicos. Ainda mais por causa de todo o contexto em que o PT já esteve envolvido no passado. Diego, deixa eu mudar um pouquinho de assunto rapidamente. Quais são as expectativas? Essa semana a gente tem o 7 de setembro, né? Eu sei que o Arthur Lira está pedindo para todo mundo ficar aí em Brasília para trabalhar. Além disso, teremos o 7 de setembro, que nos últimos anos foi uma data muito usada, então, pelo governo Bolsonaro, para politizar mesmo a questão da data, né? A data foi politizada. Como é que está a expectativa para esse 7 de setembro aí em Brasília? Bem rapidinho, por favor. Bem rapidinho, Mauro. Pois a notícia é essa, né? Deputados e senadores sendo convocados para estar em Brasília numa segunda-feira. Isso não era para ser notícia em nenhum lugar do mundo, mas no Brasil Eles vão ter que estar em Brasília hoje, segunda-feira, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou todo mundo. Geralmente, quando tem feriado no meio da semana, eles nem pisam em Brasília, ficam pelas suas bases eleitorais ou viajam, enfim, fazem outras coisas. Depois do advento da pandemia, essas votações, muitas delas viraram nessas semanas de feriado, votações semipresenciais, em que o cara pode votar da praia, da Europa, de onde ele quiser, pega o celular e vota. Mas nessa semana o Arthur Lira quer todo mundo aqui em Brasília para a votação que ele quer tentar de 2 projetos. Um deles, aquele que prevê a taxação de casas de apostas esportivas, está crescendo muito esse negócio das empresas de apostas no Brasil, e o governo, claro, quer aumentar a sua arrecadação com isso. E o segundo projeto é um que trata do programa de renegociação de dívidas, o Desenrola. Eles estão focando lá um texto com a renegociação de rotativo do cartão de crédito, quando a pessoa paga apenas o mínimo, e aquele bolo gigante do cartão de crédito vai com juros acima de 400%, tem lá um projeto para melhorar isso também. E na quinta-feira nós temos o feriado de 7 de setembro, a gente tem uma turma da oposição, né, ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, estimulando um certo boicote a esse 7 de setembro, alguns estão dizendo para ir doar sangue, para fazer outras coisas, outras ações que não participar do desfile cívico-militar que acontece tradicionalmente aqui na Esplanada dos Ministérios e que vai acontecer nesse ano. Por parte do presidente Lula, como você bem disse, há todo um esforço para, digamos assim, para usar um termo da moda psicológico, ressignificar a data do 7 de setembro. Inclusive, os gastos com esse 7 de setembro desse ano são maiores do que os gastos pelo Bolsonaro no primeiro ano do governo dele, lá em 2019. Há todo um esforço para que, de fato, seja uma grande festa da reconstrução, da união. Há uma propaganda intensa aqui também. Ontem eles projetaram essa propaganda nos prédios do Congresso Nacional à noite aqui em Brasília. Vão fazer uma relação também de defesa do SUS, do Sistema Único de Saúde. Enfim, todo um esforço por parte do governo Lula de ressignificar, como eu disse, esse 7 de setembro, Mauro. E sobre a segurança, só para concluir, o ministro da Justiça, Flávio Dino, da Segurança Pública, enviou uma espécie de alerta para o governo do Distrito Federal, que é responsável pela segurança da Esplanada dos Ministérios, como nós aprendemos no dia 8 de janeiro. Então há todo um esquema de segurança muito forte sendo montado em Brasília para esse dia 7 de setembro também, Mauro. Diego Amorim, obrigado por hoje, uma boa segunda para você, até amanhã. Até amanhã, boa semana.